Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar uma nova etapa do nosso curso hoje e é uma etapa muito interessante que tem a ver com esse desenvolvimento tecnológico fantástico que a gente tem hoje e que também tem muito a ver com fenômenos que despertaram curiosidade histórica ao longo dos tempos, fenômenos atrativos que não se sabia por que aconteciam. É, Então, a gente vai começar bem no simplesinho, mas que essa etapa é fundamental para a gente entender situações mais complicadas. Então, vamos lá. Nosso assunto é carga elétrica e processos de eletrização. Eu vou apresentar aqui vários experimentos simplesinhos que vão nos levar a concluir, fazer um modelo de carga e um modelo de processo de eletrização. Então, imagine que você tem dois plásticos, tá? Esses plásticos não foram esfregados, eles são aproximados, não acontece absolutamente nada. Se você esfrega os plásticos com lã, né, há uma repulsão. Aqui nesse experimento, aqui três, você pega um plástico que você esfrega com lã e o outro com um vidro que você esfrega com seda, parece que você tem um comportamento oposto ao anterior, atrativo, tá? E parece que esse comportamento ele fica mais suave se você aumenta a distância, tá? Outras coisas, é, se você, de novo, pega aquele bastão e esfrega de alguma maneira o papel, que aqui tá aqui o papelzinho vai voar aqui, vai grudar. Da mesma maneira, se você pega de novo aqui a sua haste carregada, tá? E você pega uma haste neutra, você também promove a atração. Então, note que quando você tem situações que ambos foram esfregados, materiais diferentes, né? E por materiais diferentes, você tem movimentação das hastes, mas também você consegue modificar a movimentação desde que uma esteja carregada, tá? É, e isso acontece também aqui, ó, de novo, com plástico e também, de uma forma semelhante, você tem atração. E isso é uma coisa importante aqui. Agora, uma coisa curiosa aqui, no experimento que você tem, por exemplo, uma haste carregada de plástico, uma haste carregada de vidro e alguma outra partícula carregada que está gerando comportamento idênticos, dado que, olha que coisa curiosa, dado que você tem aqui, ó, aqui o comportamento do vidro foi um pouquinho diferente do de plástico aqui no experimento 2. Então, é, aqui a gente teria, falando, se esse tá antagônico a esse daqui pode ter um sinal igual a esse ou a esse, você não pode ter um comportamento idêntico do vidro, idêntico ao plástico para essa carga carregada. Então, o que a gente percebe aqui nesses experimentos quebra um pouquinho a cabeça aí, para um pouquinho o teu vídeo e quebra um pouquinho a cabeça. Pelo que esses experimentos estão mostrando, a gente tem um comportamento dual aqui, né? Duas possibilidades de eletrização. Então, o que que a gente tem aqui, né? A gente viu que forças de atrito, como fricção, vão adicionar algo chamado carga a um objeto ou vão remover é, do objeto essa carga, que a gente está chamando de carga. Uma fricção mais vigorosa produz uma quantidade maior de carga. Existem mas apenas dois tipos de carga. A gente está brincando que existe uma carga de plástico e uma carga de vidro, né? Como a gente viu anteriormente, para variados objetos que foram carregados por fricção. Você tem duas cargas semelhantes, plástico-plástico ou vidro-vidro, que vão exercer força repulsiva. Duas cargas opostas, plástico e vidro, vão se atrair. A força entre as duas cargas é uma força de longo alcance, que significa que a intensidade da força aumenta conforme a quantidade de carga aumenta e diminui conforme a distância entre as cargas aumenta. Então, quanto mais próximo, mais intensa a força, quanto mais longe, menos intensa a força. E objetos neutros têm uma mistura meio igual de carga de plástico e carga de vidro. O processo de esfregar de alguma forma consegue separá-las, né? Então, essa é outra coisa. Agora, a gente pode aqui repetir alguns experimentos. Então, você tem imagine que você tem aqui uma carga de plástico que encosta aqui nesse metal, então esse metal adquire essa tal de carga de plástico, certo? E assim,
E a gente tem que essa haste também, vamos imaginar que ó, ela foi carregada, né? Ela está carregada. Então, o que que acontece, né? Você pega essa carga de plástico aqui, gruda no metal, mas aqui você coloca essa haste de plástico, essa esfera de metal que está ligada se mantém neutra, né? Porém, se você muda a esfera de plástico e bota aqui desculpa, essa haste de plástico, coloca uma haste de metal, essa esfera metálica adquire carga. Então, qual é a conclusão dessas ideias, né? A carga pode ser transferida de um objeto para outro, mas apenas quando você tem o quê? Os objetos se tocam. Nota que aqui o papel, né, estando aqui, ele vai simplesmente, é, ele não está adquirindo carga nenhuma, porque ele não tocou em nada. Então, o contato é fundamental para você adquirir carga. A remoção de carga do objeto ah, pode fazer ao tocá-lo, é chamado de descarga, né? Você às vezes toca um objeto, ele descarrega, ele deixa de ter carga, é o que a gente chama de descarga. E a gente está percebendo que, aqui por esses experimentos, que existem dois tipos de classes de material, que são diferentes. Um conduz, porque consegue transferir carga de um lugar para outro, né, que são os condutores, e os outros são os isolantes, ok? Então, a gente não explica ainda como os objetos estão carregados exercem forças atrativas em objetos neutros. A gente também não explica o que é carga, como ela é transferida, o porquê ela se move através de alguns objetos, mas não de outros. Então a gente tem algumas questões. Mas a gente vai deixar de falar de carga de plástico, carga de vidro. A gente vai falar que essa propriedade, esses fenômenos atrativos que a gente de toque que a gente acabou de ver, tem a ver com o que a gente chama de carga elétrica, né? E carga elétrica é uma propriedade física, assim como a massa, que cuida das interações gravitacionais. A carga elétrica vai cuidar dessas propriedades que nós estamos criando aqui, chama de propriedades elétricas. A gente acabou de ver que elas são atrativas ou repulsivas e que existem duas naturezas de carga elétrica, uma positiva ou negativa, diferente da massa. A massa não tem isso, né? Então, se você tem aqui um átomo que tem um tamanho aqui de mais ou menos 10 a menos 10 metros, a gente sabe que ele tem um núcleo positivo, né? E ele tem aqui a nuvem eletrônica, que é totalmente negativa, certo? A gente sabe que prótons e elétrons, por mais que eles tenham massas diferentes, né? O próton muito mais maçudinho aqui, né? 10 a menos 27, praticamente aqui 1000 vezes mais maçudo que o nosso elétron, certo? Embora eles tenham massa diferente, eles têm cargas iguais, né? Em módulo. E a carga vale essa carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só que o próton é positivo e o elétron é negativo, certo? Quem determinou a carga elementar do elétron? Foi o Millikan. Esse experimento que você pode acessar nesse link aqui, o experimento da gota de óleo, né? Então, os corpos que são formados por essas cargas elétricas, é importante dizer que corpos eletrizados, eles têm a carga elétrica de um corpo, ela é quantizada, isso daí, ela é sempre um múltiplo inteiro dessa carga elétrica elementar. Então, o que que acontece? Um corpo, ao ser eletrizado, né, ele vai receber ou perder um número inteiro de elétrons. Então, lembra, é perda ou ganho de elétrons, e é um número inteiro, por isso que a gente fala que é quantizada, e por isso que a gente pode falar que ela é, ó, aqui, ó, ela é um múltiplo inteiro dessa carga elementar E. Tá? Uma coisa importante que aparece muito aqui é que as quantidades de carga são pequenas, então a gente usa muito milicoulomb, 10 a menos 3 coulomb, microcoulomb, 10 a menos 6 coulomb, nanocoulomb, 10 a menos 9 coulomb e picocoulomb, 10 a menos 12 coulomb, ok? Muito bem. Então, vamos definir o que são corpos neutros e corpos eletrizados, né? O que significa neutralidade? Não é que não significa que o corpo não apresenta cargas, não é isso. O corpo tem carga, só que a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, né? Isso é importante. Se um corpo é eletrizado positivamente, você tem mais prótons que elétrons, mais carga positiva que negativa. Então, ó, quando a gente pega aqui a carga
o cara vai ficar com carga positiva, então o número de prótons está maior que o número de elétrons, ó. Então vai gerar aqui uma carga de fato positiva. Se o cara ganhou elétron, né, ele ficou um corpo eletrizado negativamente. Então vai ter mais elétrons que prótons. Então, ó, esse daqui está maior que esse. Então o cara aqui vai dar um sinal de menos, aqui você tem um sinal de menos. Então, como esse é maior que esse, vai dar uma carga negativa. Olha que bacana essa expressão. E tudo em termos da carga elementar, aquele 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Os elétrons, como a gente sabe, eles podem se mover de um objeto para outro quando estão em contato. Mas nem elétrons nem prótons podem saltar pelo ar de um objeto para o outro, hein? Um objeto não fica carregado simplesmente por estar perto de um objeto carregado, que é basicamente o que a gente falou aqui, ó, certo? Tá? Muito bem. Tem outras formas de ionização, de eletrização? Claro que tem, né? Você estudou em química, vou passar muito rapidamente. Dar energia para um átomo gasoso, para um conjunto gasoso, vai tirar elétron, vai formar um cátion, né? Você pode dar elétron, incorporar um elétron nesse sistema, que vai acabar liberando energia, formar um ânion, que tem a ver com a propriedade de afinidade eletrônica. Você pode jogar um sal na água, que pode fazer ele dissociar em Na+Cl-. Então vai tornar um meio iônico, então vai deixar a carga livre, fato, né? Quais são as outras formas de eletrização, né? Então, as outras formas de eletrização são três que nós vamos ver. Na verdade, são duas autenticamente e uma tem a ver com um dos experimentos que a gente já imaginou agora. Então, eletrização é um fenômeno pelo qual o corpo neutro passa a eletrizado devido à alteração do seu número de elétrons. A gente já viu, alterou o número de elétrons, você tem um processo de eletrização, você tem eletrização. Uma das maneiras é atritar, né? Dois corpos neutros, materiais diferentes, um deles vai receber elétron do outro, um vai ficar com carga negativa, o outro vai ficar com carga positiva, né? O negativo vai ganhar o elétron do cara que ficou positivo, que deu esse elétron por atrito, né? Então você tem uma molécula neutra aqui, você tem átomos que estão ligados aqui, você gera o atrito, o que que acontece, né? Vai acontecer que parte dessa molécula aqui, essa partezinha aqui, ó, perdeu o elétron para essa parte aqui mais triangular, essa parte ficou positiva, essa parte ficou negativa, né? E isso daqui, muitas vezes, né, a fricção que quebrou essa ligação, né? O que pode acontecer? Momentos depois, essa ligação vai ser restabelecida, né? O que acontece bastante. Então, a fricção quebra as ligações, nessa quebra tem uma troca que alguém da ligação vai ficar com mais elétron, outro vai ficar menos. Então, você vai criar aí um processo de eletrização, a parte molecular e um íon aqui negativo, o íon positivo. Então, é assim que a gente tem esse processo de eletrização, né? Então, de maneira bem geral, assim, quando você pega a seda e o vidro, como é que eu sei quem fica negativo? Existe uma série triboelétrica que indica aqui, ó, quem está mais aqui para o menos tende a ficar negativo. Então, vamos lá, se eu pego a seda, tá aqui, cadê a seda? A seda está aqui, ó, certo? E pego o vidro está aqui mais para cima, o vidro está mais pro positivo. Então, o vidro tende a ceder seus elétrons para a seda. Então, a série triboelétrica determina quem que vai perder para quem, né? Isso é importante, tá? Outra forma de eletrização, né? Quando a gente fala de condutor, né? Condutor é aquele que tem abundância de elétrons livres, que são capazes, tem uma boa quantidade de elétrons livres, como por exemplo cobre, ouro, diferente dos isolantes. Os isolantes são materiais que têm, é claro, eles têm elétrons, mas não têm elétrons livres, não são bons condutores de eletricidade, né? Então você tem por contato, eletrização por contato, no fundo aqui, como sempre, a gente tem que respeitar uma regra universal de carga, né? Então, se pega aqui um corpo A que está eletrizado negativamente, o B está neutro, quando eles tocam, né, eles vão formar como se fosse um corpo único, a hora que separa, o A, que era negativo, mas forneceu elétrons para o B, que também ficou negativo, certo? Então, de maneira análoga aqui, um cara positivo, o que que acontece? A hora que toca, o D vai transferir elétrons para o C, vai diminuir a quantidade de carga positiva, o D vai perder carga negativa e vai ficar positivo.
tá? Se o QC tinha uma carga positiva Q e esse cara tinha carga zero, se eles são iguais, eles vão dividir a carga igualmente no final, ok? Então, isso é uma coisa importante. Então, dá para a gente, né, usar a conservação de carga elétrica para saber o que vai acontecer, né? Quando a gente tem o contato, a soma, também quando tem atrito, poxa, isso é uma lei universal, mas a gente usa muito isso para contato. A soma algébrica das cargas elétricas num sistema eletricamente isolado, ou seja, não tem troca de carga com o meio exterior, é constante. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, se eu somo as cargas aqui, ó, menos 5, mais 2Q e 0, a soma total aqui tem que dar menos 3Q. Depois que você tem, sei lá, algum tipo de contato, alguma interação aqui, que são objetos diferentes, hein? Então não vai ter uma distribuição igualitária aqui de carga. Então, ó, um ficou com menos 2Q, o outro com mais 2Q e o outro com menos 3Q. Então, a hora que eu somo, também tem que dar menos 3Q. Eu tenho que conservar carga e isso é uma coisa muito importante, tá? Uma outra forma de contato, que tem eletrização por contato, é contato com a Terra, né? Quando você tem contato com a Terra, você tem a possibilidade de transferir carga. Então, uma esfera positiva, você faz o que a gente chama de fio terra, você instala um fio terra, acopla esse fio à terra aqui, o que vai acontecer? Elétrons subirão, né? Então, a gente fala que essa carga positiva vai ser descarregada, porque os elétrons vão subir aqui. Se uma esfera é carregada em negativa, os elétrons vão descer para a Terra, vai ser descarregado dessa forma que os elétrons descem, o excesso desce para a Terra, certo? Então, é uma outra forma de contato. E existe aquele questão do papelzinho, né, que é atraído por um objeto carregado, né? Então, e aqui não há toque. Então, um condutor eletrizado, né? Então, aproxima um condutor eletrizado de um neutro, tá? De um dielétrico, de um isolante, provocamos no neutro uma redistribuição de carga dos seus elétrons, ok? Então, o condutor eletrizado a gente chama de indutor e o condutor neutro é o induzido. Então, você pega aqui o cara que está já com carregado. Esse é o neutro. O que acontece? O que ele faz aqui? Ele faz com que ele redistribua os elétrons aqui. Então, os elétrons dessa esfera são afastados para essa região e aqui fica com déficit de elétrons, fica positivo. E claro que essa região tende a ser atraída, porque aqui é positivo e aqui é o quê? Completamente negativo. Então não há contato. Mesma coisa que a positiva. O que ela vai fazer? Ela vai fazer os elétrons dessa esfera aqui, que eu estou apontando com o mouse, serem atraídos para essa região que está mais próxima do indutor. E por conta que vai ficar com déficit de elétrons, aqui vai ficar mais positivo. Então vai ter uma atração. Por isso que o fenômeno de indução, aqui entre os dois, sempre é atrativo, como a gente viu nos experimentos iniciais, né? Ok? Então, isso é uma coisa legal. Você quer eletrizar um condutor, né? Neutro via indução, então o que você faz? Você faz a redistribuição aqui, que nem a gente explicou no slide anterior. Se você quiser deixar esse cara aqui, que tem mais elétrons aqui, nessa superfície aqui, menos elétrons, que é a parte positiva, coloca um fio terra aqui, ó, certo? Aqui você vai puxar os elétrons, ele vai acabar ficando carregado negativamente. Então, para você usar a indução para carregar, você mantém o teu indutor aqui e liga o fio terra, né? E aí você vai conseguir fazer, de fato, o processo de eletrização. Porque a indução, sem a presença disso, sem a presença de você usar o fio terra, não vai eletrizar, ele só vai redistribuir as cargas, certo? Então isso é uma coisa muito importante, muito relevante aí para a gente, ok? Então agora vamos falar de eletroscópio. Então, o eletroscópio, o pêndulo eletrostático, ele é um sistema que vai detectar se um corpo está eletrizado ou não. Então, você tem aqui um pêndulo, tem um corpo aqui, você tem esse corpo neutro, não tem como saber se o corpo é negativo ou positivo, tá? Claro, se o corpo está eletrizado positivamente, ele vai provocar indução no pêndulo, que vai ter uma redistribuição de carga aqui, negativa aqui, positiva, ele vai ser atraído. Mesma coisa com o negativo aqui, né? Vai redistribuir positivo e negativo, indução vai ser atraído. Então, nesses casos, você não tem como saber exatamente se o corpo aqui, ó, que está perto do pêndulo, ou seja, vai ser positivo ou negativo, porque o efeito da indução é sempre atrativo,
tá bom? A gente só sabe que ele está carregado, tá? Para determinar a carga, assim, a gente precisa usar um bastão eletrizado de carga conhecida, tá? E aí a gente eletriza o pêndulo, né? Então, você não deixa a carga do pêndulo neutra, você dá uma eletrizada nele aqui, tá? Ele vai adquirir carga negativa por contato, certo? E aí, por exemplo, a hora que você vem com o objeto A, se ele é enviado para lá, é porque esse A é o quê? Negativo. Se esse ele é enviado no sentido oposto aqui, ele é atraído nesse sentido oposto, é porque esse B ele é o quê? Positivo, tá? Então, para que ele realmente saiba a carga do cara que está sendo posicionado aqui, né, na haste, a esfera que está acoplada à haste, precisa, de forma importante, você ter uma prévia eletrização da sua esfera pendular aqui. Senão, não tem como, não há maneira de fazer isso. E nós temos os eletroscópios, o eletroscópio de folha, que é um dispositivo clássico aqui, muito famoso, né? Você tem aqui um recipiente de plástico, de vidro também pode ser. O B, você tem uma abertura, você vai ter fixado um tampão aqui, né? Que é um material isolante, uma borracha, uma cortiça. Você tem aqui o centro do tampão, tem um orifício que vai passar essa haste metálica, tá? Você tem aqui nesse deu uma na extremidade externa, né? Tem que ser na parte externa, uma esfera condutora. Então você tem essa haste metálica e aqui você tem duas folhas finas, metálicas, por exemplo, de ouro, de uma espessura bem pequenininha, tá? Então esse é um eletroscópio típico, tá? Ah, Agora, o eletroscópio é o seguinte, objeto neutro, você não tem aqui eletroscópio fora da influência de carga, né? Então, neutro, não acontece absolutamente nada, né? Mas se você vem aqui com um bastão negativo aqui em azul, então, o que que vai acontecer, né? Os elétrons vão ser enviados para aqui para baixo, né? E você tem uma repulsão das folhas de ouro, né? E aí ele se afasta mesmo, né? As folhas de ouro se afastam. Então, toda vez que você vem com bastão eletrizado próximo do eletroscópio aqui, você vai ter o afastamento das folhas aqui embaixo. Mesma coisa com o positivo, só que o positivo vai fazer os elétrons fluírem daqui para de baixo para cima, né? Então, vai ficar negativo essa esfera aqui, né? E aí vai também ter uma repulsão aqui das folhas de ouro aqui, porque elas vão ficar absolutamente o que? Positivas, né? Então, o fato das folhas se afastarem indica o quê? Indica que o bastão que está se aproximando do eletroscópio é carregado. É exatamente como era o pêndulo, né? Exatamente como era o pêndulo. Agora, se você tem que o eletroscópio já foi eletrizado, por exemplo, aqui, né, com uma carga de sinal conhecida, vamos colocar negativa, por exemplo, aqui, né? Então, ele já era. Então, vamos entender, ele já era negativo, ele estava completamente negativo, né? Então, significa que toda essa região já estava negativa. Aqui estava negativo e as hastes também estavam negativas, as folhas de ouro também estavam negativas. A hora que você vem com a aproximação de um bastão negativo, a gente sabe que o bastão negativo vai fazer com que elétrons desçam aqui e vai ficar, a folha de ouro vai ficar ainda mais negativa, o que vai fazer ela afastar em relação à posição que ela já estava pelo fato do eletroscópio estar negativo inicialmente. Ou o oposto, né? Você vem com o bastão positivo, os elétrons vão subir, então o eletroscópio que estava numa posição aqui tracejada, devido ao fato de o eletroscópio estar carregado, como ele perdeu carga, eles vão continuar se repelindo, só que eles vão se repelir menos porque a quantidade de carga aqui embaixo vai ser menor, porque elas fluíram aqui para cima, tá? Sob a presença desse bastão positivo. Então, para saber se o que está é negativo ou positivo, depende da posição, depende se o eletroscópio estava carregado anteriormente, né? E isso é crucial e determinante aí para o sistema. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa ideia inicial de processo de eletrização, carga elétrica e
a gente vai continuar nesse assunto por outros vídeos. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Abração!